Existe um momento curioso que acontece com algumas pessoas depois que elas começam a ganhar dinheiro. Um momento em que finalmente o dinheiro deixa de ser o principal problema. Só que algo inesperado acontece. A vida, ela não fica mais simples e às vezes ela fica até mais confusa. Isso parece estranho no começo porque durante anos a pessoa acreditou numa ideia muito simples. Uma ideia que parece completamente lógica. Quando eu tiver dinheiro suficiente, tudo vai se resolver. Essa frase faz sentido porque quando o dinheiro falta, ele realmente cria muitos problemas. Que são as preocupações constantes, as contas apertadas, as decisões difíceis que a pessoa precisa tomar na vida, as ansiedades sobre o futuro, a pressão que você tem durante todo esse processo. Quando o dinheiro é escasso, ele domina, de fato, praticamente todos os pensamentos. Então é natural imaginar que quando essa parte estiver resolvida, a vida finalmente vai entrar em equilíbrio. Mas quando esse momento finalmente chega, muita gente descobre algo inesperado. O dinheiro resolve vários problemas, mas não resolve todos. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga a riqueza. Quase todo mundo começa a investir com o mesmo objetivo: segurança. No começo da jornada financeira, essa de fato é a palavra que mais aparece, a segurança. Ter dinheiro suficiente para não viver preocupado, ter uma reserva de emergência, caso algo dê errado na sua vida, ter uma margem para imprevistos. Essa busca por segurança ela faz total sentido, principalmente para quem já passou por momentos difíceis, ou cresceu ali numa família e que viveu ali com estabilidade financeira. De fato, quem já passou por isso sabe como a falta de dinheiro pode dominar a mente, porque ela ocupa espaço, ela vai criar medos, ela vai influenciar nas suas decisões, parece até ser decisões pequenas, e também nas decisões enormes, que desde as escolhas mais simples do dia a dia até decisões de carreiras, por exemplo. Então, alguém quando começa a estudar investimento, normalmente existe uma motivação muito clara: evitar voltar para aquele lugar, evitar viver novamente aquela sensação de segurança. E a partir daí começa uma jornada que muita gente conhece, que é a jornada em que primeiro você cria a sua reserva de emergência, depois você aprende mais sobre os seus investimentos. Nesse processo você vai conhecendo ali os juros compostos, vai se empolgando com aquele processo, e depois você vai pensando em investir no longo prazo. No começo, geralmente, os valores são pequenos, o processo vai aumentando, vai crescendo, existe uma disciplina, existe uma consistência, existe de fato a intenção de você crescer, e com o passar do tempo, algo inesperado vai acontecer. Patrimônio que começa devagar no começo, quase que de forma imperceptível, aos poucos aquela instabilidade que você sentia, ela vai diminuindo. Existe um momento muito específico nessa jornada e quem já chegou perto dele pode perceber isso de forma muito clara. Um dia a pessoa olha para a própria vida e percebe algo diferente. As contas estão pagas, existe uma reserva de emergência, existe patrimônio, existe imagem caso você precise. E pela primeira vez, durante muito tempo, ela percebe que não está mais vivendo no limite. Se algum imprevisto acontecer, não seria uma catástrofe, porque ela teria dinheiro para isso. Se de repente existir uma oportunidade de negócios, ela tem a liberdade se vai investir naquele negócio ou não. Então existe uma escolha direta da pessoa. Essa sensação ela é extremamente poderosa, porque durante anos a mente estava tentando resolver um problema, que era o problema financeiro. E quando esse problema começa a diminuir, algo curioso acontece. A mente ela vai ficando silenciosa, porque existe menos pressão, existe menos urgência, existe menos ansiedade, mas existe mais espaço. E é justamente nesse espaço que começa uma nova fase. Depois disso, durante anos, a pessoa viveu com uma narrativa mental muito clara, que é uma frase que guiava praticamente todas as suas decisões, que é: quando eu resolver a minha parte financeira, minha vida vai ficar mais leve. Essa ideia ela parece tão lógica que raramente ela é questionada. Mas quando o problema financeiro realmente começa a diminuir, outras perguntas começam a aparecer. Perguntas que antes elas estavam escondidas ali, não porque de fato não existiam, mas porque não havia um espaço mental para elas. Quando a mente está ocupada, tentando sobreviver financeiramente, ela não tem de fato energia para pensar em outras coisas. Mas quando essa pressão diminui, essas perguntas começam a surgir. Perguntas que são mais profundas, perguntas que são mais difíceis, perguntas que muitas vezes foram adiadas durante anos. Perguntas como: será que eu estou usando o meu tempo da forma correta? Meu trabalho faz sentido de fato para mim? Eu realmente gosto da vida que eu estou construindo? Ou será que realmente eu estou seguindo um caminho aqui automático? Essas perguntas podem ser desconfortáveis porque elas de fato não têm uma resposta simples e muitas vezes elas revelam algo que a gente não espera. O dinheiro tem um efeito curioso na mente humana. Quando ele falta, ele ocupa praticamente todo o nosso espaço mental. Preocupações financeiras dominam tudo, a conta que vence, o salário que precisa chegar, imprevisto que pode acontecer, o planejamento que tem que funcionar necessariamente. Tudo ou quase tudo gira em torno disso. Mas quando essa pressão diminui, outras camadas começam a aparecer, que são as camadas que estavam ali escondidas, que são
os propósitos da sua vida, os seus relacionamentos, o tempo da sua vida que você tem para sua família, a direção que você está conduzindo a sua vida, todo o significado da sua vida. E muitas pessoas percebem algo interessante nesse momento. Elas passaram tanto tempo focadas na parte financeira que nunca realmente pararam para pensar em outras áreas. Não por descuido, mas de fato por necessidade. Porque resolver a parte financeira parecia prioridade absoluta naquele momento. E muitas vezes era mesmo. Só que essa fase passa. Surge uma nova pergunta, uma pergunta que pode de fato mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Nesse momento, algumas pessoas cometem um erro muito comum. Elas tentam resolver essa nova sensação da única forma que sempre aprenderam na vida, né? Que é acumulando mais patrimônio, acumulando mais investimentos, mais segurança, tendo mais proteção, que essa que de fato foi a forma que ela aprendeu a vida toda, né? Os números crescendo na conta. Como se o dinheiro de fato pudesse resolver essa sua nova inquietação. Mas muitas vezes ele não resolve, porque o dinheiro deixou de ser o problema financeiro. E quando o problema não é financeiro, acumular mais dinheiro não necessariamente vai trazer a resposta. Pessoal, isso não significa dizer que investir não é importante. Investir é muito importante, muito pelo contrário. Investir continua sendo, de fato, uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar na sua vida. O problema aparece quando o dinheiro começa a ser usado como uma resposta automática para qualquer tipo de satisfação. Quando, na verdade, existem perguntas que não podem ser resolvidas com patrimônio ou com dinheiro. Existe um momento na vida financeira em que a pergunta precisa mudar. No começo da sua jornada financeira, a pergunta é muito clara, né? Como eu consigo fazer melhor meus investimentos? Mas em algum momento, talvez a pergunta mais importante possa ser outra. Para que exatamente eu quero esse dinheiro? Essa pergunta muda tudo porque ela tira o foco da acumulação e coloca o foco no propósito, coloca o foco na direção que você está conduzindo. Porque o dinheiro sem direção ela pode se tornar apenas um número crescente, mas o dinheiro com direção ela se transforma em liberdade real, liberdade de escolhas, liberdade de tempo, liberdade de viver de forma mais alinhada com o que realmente importa, que realmente são os seus propósitos da sua vida. O dinheiro é uma ferramenta extraordinária, ela cria liberdade, ela cria opções, né? Ela lhe dá segurança, ela permite decisões que seriam impossíveis sem recursos, mas ele funciona melhor quando existe a clareza do que você de fato está querendo construir com ele. Sem a clareza, existe um risco muito curioso. A pessoa vai continuar acumulando, vai continuar investindo, vai continuar criando patrimônio, mas sem uma direção clara, sem um propósito definido, isso perde completamente o sentido. E nesse cenário, é possível passar anos e anos repetindo o mesmo movimento, que é acumular dinheiro, acumular patrimônio, acumular o dinheiro sempre crescendo na conta, sem nunca parar para decidir exatamente para quê. Talvez uma das coisas mais interessantes sobre o dinheiro é que realmente ele resolve muitos problemas, mas ao mesmo tempo ele não resolve todos os problemas. Quando o dinheiro falta, a prioridade é resolver a escassez. Mas quando essa fase passa, outras perguntas vão aparecer. Perguntas sobre a sua direção, sobre suas escolhas, sobre o tipo de vida que você quer construir. E entender isso pode evitar uma armadilha silenciosa, que é a armadilha de você passar a vida inteira acumulando recursos sem nunca saber exatamente o que fazer com eles. Porque no final, o dinheiro não é o destino, o dinheiro é apenas o meio. Agora eu tenho uma curiosidade real. Imagina o seguinte, amanhã você acorda e descobre que nunca mais vai precisar de dinheiro. Considere que sua renda está garantida para sempre. O que realmente mudaria na sua vida? Seu trabalho continuaria o mesmo? Você acha que sua rotina continuaria igual? Ou você perceberia que nunca viveu uma vida que escolheu? Quero que você me conte aqui nos comentários, porque a resposta dessa pergunta revela muito mais sobre dinheiro do que parece. Um abraço, pessoal.